Olá, minha gente bonita! Como estão vocês? Todos bem? Eu estou ótima, graças a Deus. Só conferindo aqui se tá ligado. Não, sabe o que que é? É que são tantos detalhes pra gente arrumar, porque às vezes a gente fica imaginando, pensando, será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que faltou alguma coisa? Mas é que tem que ter esse capricho, né? Para chegar aqui, entrar no lar de vocês, cumprimentar vocês e perguntar se vocês estão todos bem. Eu também tenho que estar super bem, né? Então, por isso que eu tenho que toda hora dar uma verificadinha aqui, porque a gente vê os outros detalhes e acaba que esquece. Gente, olha quem tá toda metida aqui perto de mim hoje. Fala a verdade, olha como ela tá chique. Linda, linda, linda. Com esse colar combinando com a calça. Olha a cor desse colar, olha só. A blusa, olha que chiquérrima. Para meia estação, como eu falei, quando o inverno estiver indo embora, primavera ainda faz uma meia estaçãozinha, né? E aí, quando o inverno está indo embora e quando o verão, quando o outono, no outono também faz uma temperaturinha meio frio, né? É que ela é toda branquinha, representa que isso aqui faz parte da pele dela, da pele, como se ela tivesse pele. Durvani não viaja na maionese. E essa aqui é porque essa parte é branca, é clarinha mesmo, ó, da blusa, sabe? Então, como ela é toda branca, eu já falei que ela é um palmitão, né? Branca, branca. A dona branca. Essa calça é linda, 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 maravilhosa. É aquela que tem bolsinho aqui, ó. Cadê o bolso? Cadê o bolso? Tá aqui o bolso, é porque tava encolhido. É daquela que tem o punhinho na perna, a pena que não dá pra vocês verem. Se a bicha não fosse tão esquisitona, pesada, eu mostrava pra vocês o pezinho dela. Vamos ver se eu consigo. Fia, colinho mamãe, colinho mamãe, colinho mamãe. Olha lá, ó. Ela é assim, ó. O pezinho dessa calça, daquela que tem o punhinho assim embaixo. Viu só? Que legal. E tá aqui também, tá aqui à disposição no meu. Agora, sabe como que fala? Moda reciclável, moda sustentável. Não tem mais o nome de brechó. Antigamente tinha uns nomes estranhos, aí depois passou a ser brechó. Brechó acabou ficando chique. Daí eu invento brechique, brechóping, mas agora não é mais. Aí tem o nome de uma loja lá. De um nome assim, sabe, estranho. Então agora vamos falar sério, já que a gente se cumprimentou. Minha Gabizinha, muito obrigada, você foi maravilhosa hoje, divina, comportadinha. Agora você vai pro seu canto, dá tchau pro pessoal e vai pra lá. Deixa a mamãezinha trabalhar, que a mãe tem mais o que fazer, tá bom? Fica aí no seu canto que agora eu vou me aprumar aqui, me ajeitar para falar com os meus ouvintes, telespectadores. Oi, gente, aí eu aqui pertinho de vocês, olha só. Aqui, eu acho que já tá bom. Vamos ver se tá bom? Vamos puxar a minha escrivaninha para cá. Vamos ver como é que está a nossa distância. Oi, oi, oi! Estão todos me vendo? Estão todos bem? Então tá bom. Agora, como nós temos o nosso fichário, a gente pode conferir todas as coisas que vai acontecer. Mas o plástico aqui de trás tá grosso. E aí eu não consigo enxergar direito, eu vou ter que refazer isso aqui. Não aqui, aqui tá maravilhoso. A arte do nosso Torelli, da papelaria Torelli aqui de Peruíbe. Olha, então tá. Já falei tudo, né? Não falei. Olá, minha gente bonita, gente querida do meu Brasil varonil. Aí, olha, cadê a Gabizinha? Tá aqui. Aí eu até falo assim pra ela falar, se ela tá feliz, eu falo, fala Gabi, fala não, senão eu vou me assustar, o povo aqui vai tudo sair correndo, né, Gabizinha? Não vai falar não. Então, o que que é, meu Deus do céu, socorro. Não precisa responder não, Gabi. Não, a mãe falou pra você ficar quieta, não precisa responder, Gabi, você tá me atrapalhando? Deixa a mãe trabalhar, já falei. Não fica falando aqui na minha zureba, não, tá? Gente, o povo vai pensar que eu tô doida da cabeça toda. É brincadeira, viu? Não existe nada disso, não. Não ouço vozes. Não, não, não. Não cheguei a esse ponto ainda. Não tô ficando doida. Eu só sou um pouquinho tonta, mas é normal. Mas ficando doida, então não tô ouvindo vozes, não. É só brincando com vocês, para descontrair o ambiente, para
aliviar um pouquinho, sabe? Desanuviar as memórias. Olha, meu Deus, tá bom. É, é, hum, Gente, como tá ficando cada vez mais ruim para ler sem óculos. Ah, então tá bom. Então foi essa a nossa primeira partezinha. Peço que vocês fiquem comigo, porque agora vai rodar a nossa vinheta. O nosso programa tá cheio de novidades, vocês viram? Que coisa legal! Cada vez aparece uma coisinha diferente, ou é um intervalinho, uma coisinha. A gente vai treinando, a gente vai treinando. Era o que eu sempre queria. Ai, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu tô aprendendo. Deus tá me ensinando devagarzinho. É só ter paciência, né? Pedi, dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então eu pedi, Pai, me dá sabedoria, eu quero fazer isso. Se alguém faz, não nasceu sabendo, eu consigo, eu também vou conseguir. E eu tô conseguindo levar tudo na boa e sozinho. É complicado? É difícil? É cansativo? Ivani, é cansativinho, mas é tão prazeroso quando você conclui, que você fala pro marido, amor, terminei, já coloquei a capa, já fiz tudo no vídeo, oi, é maravilhoso. Saber que o Senhor nos ampara, não nos deixa, não é passe de mágica, ele não é o gênio da lâmpada assim também, vai indo, vai indo. Não, tem que ter paciência, perseverança, paciência e tem que ter determinação, foco. Fala, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E aí fala, Senhor, segundo a tua vontade no teu momento, me ajuda a fazer. Ele ajuda. Ele dá a mão, ainda mais que ele sabe que é para honra e glória do nome dele mesmo. Nós estamos aqui para propagar o nome dele, né? Então agora vamos, sem mais delongas, para de falar, Ivani. Nem começou o programa, você já começa a falar igual uma tagarela. Igual uma papagainha da Cristina. Ela fala que eu sou a papagainha de Cristo. Tá bom? Então vamos lá rodar a vinheta e já já voltamos. Fica comigo, beijo. Conta pra Deus, vamos orar. Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Prontinho, pessoal, já voltamos. E aí, aproveitou aquele intervalinho para você deixar aquele like seu abençoado e abençoador, para deixar aquele like lá para ajudar o nosso programa a crescer? Vamos, não vamos ter preguiça não, vamos ter preguiça não. Vamos deixar lá, procura o joinha ali, embaixo ali no teu visor, você procura, se você vira o celular, se você está assistindo pelo celular esse vídeo, você vira ele e aparece embaixo um monte de coisinha, uma setinha para compartilhar, lá no finalzinho, lá na esquerda, tem um sininho. Você bate o sininho lá que você se inscreve no meu canal, fica escrito para você receber notificações, tá bom? Compartilha! Você pode compartilhar também, não precisa ter vergonha. Compartilha com quem você gosta, com filho, com uma nora, com genro, com sua irmã, seu irmão, sua tia. Convida alguém para assistir também, compartilha. A tua parte você fez. Se eles fizerem, muito que bem. Se não fizer, então Deus sabe todas as coisas. Mas aí você fez sua parte, você já ajudou muito, viu? A crescer. A única coisa que eu te peço é que orem por mim, para que Deus continue me usando para honra e glória do nome dele, e também que compartilhe esse programa, tá? Compartilha, curte, deixa lá o seu like, tá bom? Então tá bom, então já que estamos conversados, eu vou te convidar, você vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz, aqui é Ivani Santos e você aí do outro lado coladinho comigo. Ó, estamos gravando adiantado alguns programas aí, porque aí depois eu vou ter cirurgia, que é aquele tratamento que eu comecei a fazer, que eu falei pra vocês, de implante dentário, daí não deu certo, precisamos tirar algumas coisinhas e tal. E aí eu tenho cirurgia na boca e depois eu tenho uma cirurgiazinha para tirar umas coisinhas aqui que o médico quer. Não é coisa nossa, é coisa nossa, coisa de Laurinha, coisa de mulher. Aí eu vou ficar, alguns diazinhos sem gravar, por isso que eu tô adiantando bastante, tá? Para você estar indo no tempo certinho, tá? A gente vai atualizando assim, falando para vocês assistirem, mandar o link para vocês verem e tudo, mas o programa eu vou deixar alguns gravadinhos, porque depois eu vou ficar certamente com a boquinha inchada e o rosto roxo. Tomara que não, eu confio em Deus. Medo? Zero. Tenho medo nenhum. Minha vida está nas mãos do Altíssimo. É Ele que é o dono da minha vida, então, quer viva, quer morra, estou com o Senhor. Amém? E não vai acontecer. Não, cremos que não.
Ai, então, gente, ó, peraí, deixa eu ir rapidão pra essa parte aqui, já que eu falei pra vocês vestir o seu melhor sorriso. Hoje eu não tô de coroa porque eu resolvi ficar assim, ó, tá? De rabinho aqui, ó. E não coloquei nada aqui porque os brincos já são grandes demais, já tem esse colar aqui que ele já é bem, porque a roupa é escura. Aí eu não quis colocar coroa hoje, tá bom? Mas eis-me aqui, estou aqui, sou Joe, a coroa de Cristo. Ó, só bênção, gente. O fim de semana foi maravilhoso, foi muito bom. E o seu foi bom também? Foi legal? Foi para a igreja? Aprendeu mais um pouquinho do pai? Então tá bom. Eu quero mandar aí um salve, ó. Presta atenção, presta atenção. Fica matutando aí na sua casa. Ah, não é pergunta ainda não. Então não matuta não, matuta não, ainda não. Só presta atenção. Só escuta para ver se o seu nominho vai estar aqui. Se não tiver, perdona-me. Da próxima vez eu falo o teu nome, tá? É mais um motivo para você falar assim para mim. Fala, poxa, Vanê, mandei um alô para você lá no programa e você não falou meu nominho. Pode reclamar, pode reclamar. Puxa a orelha dela, faz igual a Mansônia. A Mansônia vive puxando minha orelha. Eu amo ela assim mesmo. Ó, então eu quero mandar um salve pra Nilda. Oi, Nilda, beijo. Aquela que me deu a canequinha de alumínio lá, que tá lá no meu filtro de barro. Ela trouxe lá de Minas minha canequinha de alumínio. Ela é irmã da Valmirinha. Valmirinha, querida, linda do meu coração, amo você, beijo, minha gatinha linda. Rosângela, oi Rô, tudo bem Rô? Te vi na igreja, lindona. Deus abençoe, viu, você e o Flávio, uns queridão do nosso coração, a gente ama vocês, tá bom? Alessandra, ela é uma fofa também. Eu vou ligar aqui, sabia que eu vou ligar? Eu gosto de fundinho musical. Eu gosto. Se ficar muito alto, vocês me avisam? Avisa que tá atrapalhando? Eu não gosto muito de silêncio não, sabia? Eu sou do barulho. Tem hora, né? Tem hora de silêncio, tem hora de tudo. Vai, toca, meu filho. Toca alguma coisa aí pra eu ouvir. Vamos. Essas coisas antigas assim mesmo. Tem que ter paciência. Olha lá, ó. Só bênção. Ó, então, Rosângela, Alessandra, Lê, já falei oi pra você, irmã Vilma. Ai, Vilma, você é uma linda, eu te vi na igreja mesmo com toda dificuldade, você tá fazendo tratamento, eu te vi ontem na igreja, coisa mais linda, com a peruquinha igual a mãe Joyce tava com a peruquinha loira dela. Vai, toca, meu filho. É pra tocar. Quer tocar? Por que você não quer tocar? Começa tudo de novo, então. Mais uma coisa para eu conversar além da Gabi, né? Eita, vou te contar. Coisa maravilhosa do céu. Opa, acho que agora vai. Apareceu um númerozinho ali. Vamos, meu filho, toca, meu filho, pelo amor de Deus. Eu vou esquecer, vou deixar ele sem tocar mesmo. Se você quiser tocar, fique à vontade, tá? Se não quiser, vai tocar do mesmo jeito. Ai, Senhor, misericórdia. Ó, tá bom. A Rosângela, a Alessandra, Vilma, Maria Isabel, a Bebel, minha linda, você morava aqui na minha rua, você e sua mamãe querida, que já foi morar com Deus, vinham aqui no meu salão, saudade de você, Bebel. Muito obrigada, viu, por me prestigiar, deixar um comentáriozinho lá, assistir meu programa. Tô muito feliz, tá, Bel? Porque você deixou um oi lá pra mim, tá bom? Eita, gente, como é que liga esse trem que não quer ligar? Bom, deixa ele pra lá. Agora eu vou deixar. Falei já 2 vezes que eu ia deixar e não deixei, né? Ó, a Bebel, a Cássia, lá de Nova Odessa, New Jersey City, a Célia também, lá de New Jersey, do ladinho de Americana, ela é Nova Odessa, tá? Maria, oi Maria, beijo pra você, Maria, aquela que veio aqui no meu programa, que apareceu aqui, falou comigo aqui no programa, que vocês viram ela. A Edneia, esposa do pastor Edmilson, a Karine Vilas Boas, que já me deu a honra de vir dar a primeira entrevista do Chá comigo, o irmão Laércio senta atrás de mim na igreja, ele e a Mary eu sei que não me assiste, tô bem de olho no você, viu, Mary? Vou catar o louro, se eu vou trazer pra mim embora. Mas o irmão Laércio, ele fala que ele me assiste sempre. O irmão Laércio, o Genesi, irmão Genesi tá sempre aqui comigo. Abração, Raquel, a Raquel da igreja nova que chegou lá. A Malena Maria Helena, lá de Americana, irmã da Lala. Um beijão pra vocês, saudade de vocês lá de Americana. Miriam de Cajati, Rose também lá do Vale. Natalina, a Elza também lá do Vale. A irmã Lena, mãe da Lígia, que é a minha bebezona, que senta perto de mim. Eu tenho que acalmar ela, que senão ela não para quieta, fica distraindo todo o povo na igreja. Pior do que criança. Ela tem a mente de criança mesmo. Deus sabe.
E a Lena, irmã Nadir da igreja. Ô, Nadir, beijo! Você não mandou mais nada pra mim, né? Mas eu sei que você tá ligadinha aí na gente. Irmã Ruth, oi, Retinha, tudo bem, irmã Ruth? A Sônia, oi, Sônia, oi, Sônia, oi, Sônia. São 3. Ô, Lúcia, oi, Lúcia, oi, Lúcia, oi, Lúcia. São 3 Lúcias também, 3 ou 4. Irmã Nilza, Valéria, minha lindona do coração. A Maristela, a irmã Denise, falei que ia mandar um beijo pra você, irmã Denise. Beijo, te amo, minha queridona. Irmã Nair, a Nair, não é irmã, acho que ela não é da nossa igreja. Nair, beijo, fica com Deus, tudo bem? Cristina, Sueli, e ó, a Gildália, a Gil do irmão Zé Machado, lá de Americana. Oi, irmão Zé, como tá? Tudo bem, irmão Machado? Foi gol. E a Gildália, a esposa dele, um amor de pessoa. Muito obrigada, viu? A todos os irmãos também que me assistem da igreja, que nem sempre eles falam, né? Que tá assistindo, mas tá, que eu sei que tá. Ê, Senhor, misericórdia, Pai, ajuda isso aí a tocar. Não vou mais esquentar a cabeça com isso, já falei isso um monte de vezes, né? A pergunta do dia, presta atenção. Agora eu falo pra você, fica matutando aí na sua cachola que vai vir a pergunta bem legal. E essa pergunta, ela foi o irmão Homero. O irmão Homero que falou pra eu perguntar. Eu falei na igreja, irmão, preciso de uma pergunta urgente. Pra amanhã, eu vou gravar amanhã. E ele pegou e ele me passou uma pergunta. Ele falou, eu mando pra você, eu mando pelo zap. Ele chamou, vai, pode ser essa aqui? Eu falei, opa, manda bala. Quem foi o valente de Davi que defendeu sozinho? Pense na sua cachola aí. Quem foi o valente de Davi, ali, as nossas histórias do nosso rei Davi, que a gente gosta tanto, né? Que defendeu sozinho uma plantação de lentilhas contra os filisteus. Então vai pensando aí na respostinha da pergunta, tá bom? E já que a gente volta aí com a dicas. Agora não é mais dicas da Ivani. Aí tem um novo nominho aqui, deixa me ver como é que é. Dicas relâmpago. Então se prepare aí que já vem a dica relâmpago de hoje, tá bom? Beijo, fica comigo, não solta minha mão, me espera que eu te espero. Prontinho! Agora estamos de volta. Agora, então, com a dica relâmpago. Era dicas da Ivani, mas Ivani já sou eu, tô aqui, vocês sabem que sou eu mesmo? Sou eu, sou Loio. Então, você já sabe que é a dica da Ivani. Então, eu achei bem legalzinho essa sugestão de dicas relâmpago. Dica. No caso, seria dica, né? Porque é uma por dia. Então, hoje é uma dica. Outro dia será outra dica. Óbvio. Então, tá. Ó, dicas. E começa agora o nosso momento preferido da semana. É hora do quadro que descomplica a sua vida. Se joga no sofá, pega uma caneta e abre o ouvido e vem comigo. Vem comigo que vai começar a dica relâmpago do programa Ivani Santos e você. Aquele minuto programado para resolver. Aquele minutinho sagrado para resolver os probleminhas em segundos. Dica relâmpago. Então vamos lá. Tcharam! Gente, vamos falar a verdade. Arroz empapado ninguém merece. Parece que foi feito para colar azulejo. Acho engraçado isso aqui. Parece que foi feito para colar azulejo. Se o seu arroz costuma virar um bloco, anote esse truque de mestre. Nem todos, né? Igual eu falei, não podemos generalizar. Tem gente que faz um arroz assim que parece que cozinhou grão por grão, um por um certinho. Fica tão branquinho, parecendo um arroz de restaurante lá. Esse treco aqui no meu ouvido. Fica quieto aqui, cabelo. Gruda aqui na cara para não ficar assim. Então, aí tem uns que parece que com unidos venceremos. O bicho não desgruda nem a pau, fala, você não me tira daquilo, me sai, não tirei. Aí fica grudado um com o outro. Se bem com arrozinho, papa, meio assim, dependendo do molho, do acompanhamento, até que fica. Mas sempre, se for uma opção, beleza. Mas se for um errinho teu, às vezes você quer falar assim, meu Deus, por que arroz de fulano sai tão soltinho? E por quê? Porque tem vezes que a gente acerta, sai um arroz soltinho, e tem vezes que sai um arroz tudo empapado, tudo grudado um no outro, empaçocado. Se fosse arroz doce, a minha sogra gostava de fazer arroz com leite.
gente assim, mais do norte, nordestino, tudo, tipo meus pais, tem umas manias esquisitas pra nós que não somos acostumados, né? Pra eles super normal. O leite quente por cima da comida, assim, por cima do arroz. No arroz doce não, arroz doce normal, beleza, tudo bem. Ser um arroz com leite. Vai uns 3, 4 tipos. Ai, que delícia. Meu marido fez um esses dias atrás. Deixei tudo separadinho pra ele. 4 leites. Arroz doce. Ele falou, filho, me dá uma vontade de comer. Eu falei, então, peraí, eu vou lá, vou arrumar tudo direitinho pra você. Eu falei, põe um copinho só de arroz, uma medidinha assim, porque ele cresce por demais. E daí você vai, deixa ele cozinhar com aguinha pura, nada de refogar ele no óleo, no azeite ali, o alho, cebola e tal, não é por nada disso não. Deixa ele cozinhar bem cozidinho, quando ele tiver bem cozido, se precisar colocar mais água, você põe mais água, põe bastante água e pouquinho arroz. Aí ele cresce, 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 quando ele estiver quase manchando, aí sim que você chega com o açúcar. Nesse caso, no nosso caso, nem foi colocado açúcar, foi colocado leite condensado. Aí foi leite condensado, leite normal, porque vai secando, né? Leite condensado, leite normal não, porque todos os leites são normal, né? Vai ser um leite anormal. Leite, ai, que atrapalhou de novo. Calma, 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 relaxa, Vani. Calma, respira. 4 leites. Leite condensado, leite de vaca, leite ninho, que é o leite em pó, não precisa falar a marca, mas é o leite em pó, e o creme de leite. Gente, mas ficou tão cremoso, ficou tão gostosinho, gostosinho. Aí depois, quando você serve no pratinho, você polvilha um pouquinho de canela em pó por cima, ficou maravilhoso. Mas não era isso não que eu ia falar. O que eu tô falando do arroz doce do meu marido? Que foi muito bom, mas foi, passou-se. Vamos falar agora, do futuro, da dica pra você, ó. A diquinha aí. Se o teu arroz sai, o truque de mestre, segura aí pra ele ficar soltinho, ó. Anota aí, truque de mestre. Logo depois de colocar a água quente na panela, no meu caso é fria porque a gente não coloca água quente, depois ele que esquenta lá, sozinho. Logo depois de colocar, mas tem muita gente que ainda faz água, para, ele fala logo. Logo depois de colocar água quente na panela, joga 3 gotinhas de limão, espreme um pouquinho, não fica contando gota não, espreme um bocadinho de limão ali na água, que ó, só isso, que o azedinho do limão não deixa o arroz grudar, tá? E ele não vai ficar azedo não, o arroz não fica azedo não, pode ficar tranquilo. O arrozinho do limão não deixa o arroz grudar e fica super soltinho e branquinho. O seu almoço vai parecer de restaurante chique e ninguém vai saber qual o seu segredo. Eu não vou contar pra ninguém, eu juro que eu não conto pra ninguém qual é o seu segredo. Gostou? Essa foi a dica, ó. Então bota em prática hoje mesmo e depois me conta nos comentários se funcionou, tá bom? Tamo combinado? E não se esqueça, a vida já é complicada demais, então vamos simplificar juntas, beleza? Um beijo, até a próxima dica relâmpago do programa Ivani Santos e você. E já... Eu mesmo escrevo, depois nem eu mesmo sei que eu escrevi. Até já, fica com Deus. Tchau, tchau. Prontinho, minha gente bonita, já voltamos. E agora então, com a dissertação da palavra do Senhor. Então, a palavra de hoje vem, sabe donde? Sabe donde? Para de ficar aqui, Vani, contando os segredinhos aqui, que tem papelzinho colado aqui atrás. Não pode mostrar isso, só pode mostrar isso daqui. Com uma coisa que, né, eu escondo alguma coisa de vocês. Não escondo mesmo, conto tudo. Não me escondo nada. Então, ó, gente, hoje a palavra vai vir do boletim da igreja. É o boletim dominical da Primeira Igreja Batista de Peruíbe, do pastor Edmilson Lara. Beijo, pastorzão querido, a gente ama você muito, muito, muito. E o título da dissertação de hoje é Servir a Igreja é uma bênção. Porque você, estando servindo a igreja, ao povo de Deus, você está servindo ao Senhor da sua melhor maneira. Então, diz assim a palavra do Senhor, sabe onde? Em 1 Coríntios. Coríntios fica lá, depois começa o Novo Testamento, aí tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí termina os 4 evangelhos, aí começa contando os atos dos apóstolos, que eles são os apóstolos, né?
Aí começa Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, depois de Romanos, aí vem 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí ficou facinho de vocês achar, já caminhando pro final da Bíblia, mas é logo depois ali dos Evangelhos, no Novo Testamento, tá bom? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu arrumar minha cadeirinha. Pronto. Essa cadeira, ela é uma bênção. Ela é uma bênção, é uma bênção. Ela é doidinha pra derrubar eu, mas não vai derrubar eu, não. Deixa eu colocar a Ivanizinha um pouquinho mais pra trás aqui. Deixa eu ver se a luz tá boa pra verem a Ivania aí. Vocês estão vendo a Ivania aí? Aí, ok. Então, aí, ó, em 1 Coríntios, primeiro, tem o 1 Coríntios e 2 Coríntios. Aí no 1 Coríntios, Coríntios é bom, hein? No primeiro, aos Coríntios, é uma carta de Paulo aos Coríntios, são o povo de Corinto. É uma cidade chamada Corinto, aí ele escreveu para eles, o apóstolo Paulo. Aí diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 12, aí vemos assim, ó, uma historinha bem legalzinha, bem rapidinha aqui, conselho aos corintianos, aos corintos lá, ó. Meus irmãos, os dons do Espírito Santo, isso é Paulo dando conselhos à igreja, falando sério agora, com toda a seriedade que a Bíblia, a palavra do Senhor merece. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, concorda? E ninguém que pode dizer Jesus é o Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que desvenda esses mistérios, né, na vida da gente. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, o mesmo Espírito. É um só o Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá mensagem de sabedoria, e para o outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma outra pessoa, o Espírito dá fé, para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito para poder fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a palavra de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Viram só que legal? Então ele mesmo dá uns para pastores, outros para doutores, outros... São os dons do Espírito. Cada um tem um dom, basta pedir e procurar saber o que Deus tem para cada um na sua vida, né? Então, nós lemos aqui a palavra do Senhor, vamos pedir para Ele, porque só Ele pode esclarecer o que Ele está querendo dizer para a gente essa noite, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, usa-me, Senhor, como um canal de bênção para que eu possa falar aos meus ouvintes. Ó Senhor, abençoa, abre nossos ouvidos e coração, Senhor, tira tudo que é impedimento, todos os pensamentos que não vêm de Ti, para que possamos receber somente aquilo que vem do Senhor, da parte do Senhor e do Seu Santo Espírito. Te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém! Então agora nós vamos dissertar o que diz, o que essa palavra quis dizer, o que o nosso pastor nos orienta a fazer sobre os dons do Espírito. Do gabinete pastoral, servir na igreja é uma bênção. Ao olharmos para as Escrituras, em especial o texto de 1 Coríntios 12, vemos ali uma demonstração clara do apóstolo Paulo ensinando uma igreja sobre o serviço do Senhor. Havia, por parte dos membros daquela comunidade, um desconhecimento, desinformação sobre o que é o serviço do Senhor, o serviço ao Senhor. Muitas vezes, creio que sofremos desse mesmo desconhecimento ou desinformação, mas o que pode ser pior que desconhecer é ser indiferente quanto ao servir ao Senhor. 1 Coríntios 12, 1.
Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Assim, o apóstolo apresenta nesse capítulo sobre a diversidade e unidade dos dons e serviços ao mesmo tempo. Somos diversos nos dons, presentes dados pelo Senhor. O dom é um donativo, ele está doando alguma coisa que seria dele, ele está doando, cada um tem sua função na igreja, assim como os membros do corpo, cada um tem sua função. Se você bate o dedinho, você quebra o dedinho, tanto do pé como da mão. É uma extremidade do corpo tão pequenininha, você acha que não tem muita utilidade, aquilo te faz uma falta e dói demais, o corpo inteiro sofre. A gente chega a desmaiar de dor. Se alguém pisa no dedinho da gente, ou se encrava uma unha, ou se machuca, a pedicure machucou, ou se você bate no cantinho de alguma coisa, Senhor da glória, é terrível, dói demais. E o dedinho sofre, e sabe, todo o corpo sofre. Então, por menor que seja o membro, que se ache menor, que esteja ali tudo, todos eles são úteis, tem a sua utilidade no reino do Senhor. Então, ninguém está lá por acaso. O Senhor chamou e quer usar cada um para a honra e glória do teu nome e para o serviço do Senhor. Então, diz assim, ó, muitas vezes, creio que sofremos desse mesmo desconhecimento e desinformação, mas o que pode ser pior que desconhecer é ser indiferente quanto ao servir ao Senhor. Em 1 Coríntios, que já falou aquilo, né? Assim, o apóstolo apresenta nesse capítulo sobre a diversidade e a unidade dos dons e serviços ao mesmo tempo. Somos diversos nos dons presentes dados pelo Senhor. Serviços diaconal ou serviço prático e nas realizações. Energia que empregamos ao servir, mas unido com o mesmo Senhor e no mesmo Espírito. Quando olhamos para PIB, Peruíbe, agora falando da nossa igreja, no qual eu estou inserida, né? Então, cada uma tem o seu particular, mas aqui ele está falando sobre nós, ele estava exortando a igreja quanto a isso, o nosso pastor. Quando olhamos para PIB Peruíbe, podemos ver isso ocorrendo semana após semana, desde a chegada até a saída das nossas reuniões, pois são diversos dons, serviços e realizações sendo empregada domingo após domingo, dentro dos mais diversos ministérios. Aos domingos e quarta-feiras, nos cultos de celebração, temos irmãos servindo na recepção, acolhendo as pessoas que aqui chegam, irmãos que nos conduzem à adoração, através da música com suas vozes e instrumentos musicais, irmãos que servem no multimídia e na sonoplastia para que tenhamos um som ambiente e letras para acompanharmos as músicas. Diáconos de plantão, que socorrem pessoas em situações de enfermidade, que levam água para o pastor, que auxiliam na comemoração da ceia do Senhor. Irmãos que estão de plantão aos domingos para atenderem, irmãs, no caso, né? Irmãs que estão, por enquanto só tem irmãs psicólogas ainda. Irmãs que estão de plantão para atender as crianças especiais na nossa sala da calma. Enquanto a criança está com a mãe, tá bonitinha, tá belezinha, tudo bem, ninguém sabe, tem a salinha lá do cultinho infantil, mas tem crianças que têm necessidades especiais, como espectro autista e tal, eles não podem ir com barulho, começa a ficar irritado, começa e não deixa a mãe assistir aos cultos. Então nós temos uma sala sensorial, uma sala especial, cheia de brinquedos e tudo coisa assim, que tem as irmãs capacitadas para atender esse tipo de situação, acalmar as crianças, que elas são preparadas, né, estudaram para isso e também são preparadas através de oração e da palavra do Senhor para poder acalmar essa criança, para as mães ter mais liberdade, para as mães ter mais tranquilidade para assistir o culto sem se preocupar, que eles estão fechadinhos lá na salinha. Qualquer necessidade, aí elas vão ou levam a criança para a mãe ou então chamam a mamãe. Mas enquanto estiver tudo bem lá, elas se distraem. Elas conseguem fazer isso para deixar a mãe assistir o culto. Irmãs que estão preparadas sempre de plantão para atender na nossa sala da calma. Olha que bonitinho, eu amei. Lá tem sala de oração, tem sala de tudo. Professores da EBD
que dominicalmente estão ensinando a palavra de Deus nas mais diversas faixas etárias de alunos. Irmãs que realizam o culto infantil dominicalmente, mulheres vão lá em cima sempre em duas, de duas em duas, e levam as crianças que vai pro cultinho, né? Que a gente fala cultinho. Irmãs que nos abençoam na cozinha dominicalmente, fazendo o café da comunhão, nosso culto da manhã, de domingo, nosso culto dominical, de manhã, no caso, matutino, tem o matutino e o vespertino. Sempre que termina o culto, antes de nos dividirmos em classe, antes de irmos para as classes de escola dominical, a gente tem o café da comunhão. Cada um leva uma coisinha, podendo, não é obrigado, a gente sempre, eles pedem, se a gente puder, a gente leva alguma coisa para juntar, todas as irmãs ficam lá na cozinha, é escala, como se fosse na recepção e tudo assim. Então tem as irmãs escaladas que vão, a gente leva um bolo, leva um Toddy, leva um leite, leva sabe, um café, um açúcar, sabe, pão, pãozinho, patê, o que precisar. E aí faz-se aquela mesa, é uma festa dominical, sempre festa, é uma delícia, é uma delícia. Então as irmãs ficam lá, irmã Eliane, irmã Marli, irmã Silvana, irmão Wilson, a Laurita, sempre tem assim pessoas escaladas para ficar lá no fundo para fazer o café da manhã. Quando termina o culto da manhã, a gente convida sempre um visitante, a gente vai tomar café da manhã e de lá a gente vai para as escolas, se divide em classes, toca um sino lá, como se fosse escola normal de criança, aí toca o sino, ali já ama tocar lá, aquela sineta irritante. Aí toca o sino, a gente vai para as classes, vai todo mundo corre lá pro banheiro para escovar, para lavar a boca, para correr fazer xixi, para poder pegar a sua aguinha, tudo e vai para a classe. É muito legal, muito legal, muito bom. A nossa igreja, essa comunhão é maravilhosa. Fazendo irmãos que fazem o café da comunhão, entre outras atividades de comunhão da igreja. Irmãos que cuidam da decoração, irmãos que lideram as organizações, mulheres, homens e jovens, enfim, são tantos irmãos servindo, isso é maravilhoso. Se você não vive para servir, não serve para viver. É tão bom em qualquer coisinha, na mínima coisa que você serve, junta um tiquinho daqui, um tiquinho dali, um tiquinho de lá, aí todo o corpo funciona, não funciona? Não é legal? Se tem uma coisinha piquititinha aqui, que parece uma borboletinha aqui, ó, que chama tireoide, se essa benditinha aqui não funciona, o seu corpo inteirinho sofre. Se você tem renite, alergia, sinusite, se tem aquelas coisas lá, um monte de ite pelo corpo, uma coisinha que vai mal, o seu corpo todo sente, né? Já dá dor de cabeça, dá enjoo, dá vontade de só deitar e dormir e passar tudo. Então são tantos irmãos servindo. E são uma bênção, cada um, os meninos que ficam cuidando dos microfones, ligando ali, acendendo as coisas lá em cima, cuidando dos fios espalhados, dos microfones, tanta coisa. É muita coisa legal, muita coisa mesmo. Para funcionar o corpo que é a igreja, o corpo de Cristo que é a igreja, são várias pessoas servindo ali. Enfim, são tantos irmãos servindo. O que deve nortear esse esforço é apresentado no final do versículo 7, visando um fim proveitoso. Aqui cabe considerações. Será que estamos alcançando esse fim proveitoso com os meus dons? Proveitoso, pulei uma linha. Com o serviço será que estamos alcançando esse fim proveitoso com o serviço que temos prestados? Estamos servindo ao Senhor ou a pessoas? Temos exercido meus dons, tenho exercido meus dons, serviços e realizações com o objetivo de dar glórias ao Senhor, ou não me importando com a minha própria... vamos embora. Bora repetir, tenha calma. Tenho exercido meus dons serviços e realizações com objetivos de dar glórias ao Senhor, não me importando com minha glória própria. Difícil, né? Em nosso meio, temos muitas oportunidades de exercer os nossos dons, desempenhar nosso tempo, desempenhar nosso serviço e ser efetivo em nossas realizações. Mas para isso, envolve um desprendimento do meu tempo, descanso, acomodação e recurso.
para investir no serviço do reino de Deus. Ao exercer suas atividades aqui na nossa igreja, aproveite para ver como andam suas motivações em servir ao Senhor. De fato, estão alinhados em visar um fim proveitoso para o Senhor que o capacitou para tal? Se você ainda não serve em nossa comunidade, fica aqui o meu desafio. Comece, envolva-se em um dos ministérios da igreja. Olha, que maravilha, que oportunidade. Gente, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, essa oportunidade que Deus nos dá de sermos úteis à igreja e ao Senhor. Porque igual diz ali, né? Quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. E Cristo, quando veio, ele nos deixou o exemplo. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha que coisa mais linda, maravilhoso, né? Então, que possamos parar e pensar no que nós podemos ser úteis para a glória do Senhor. Não é verdade? Então, gente, foi essa a dissertação da palavra do Senhor de hoje. A gente está encurtando um pouquinho os blocos, porque agora, como tem mais bloquinhos, né? A gente vai dividindo e não precisa ficar falando né, toda hora, que é irritante para mim mesma. Tô falando de você não. Tô falando comigo, que eu me irrito. Eu tento me corrigir, mas quando eu vi, eu já falei, não vou falar mais não. Oh, meu Deus, bem que eu queria não falar, mas eu falo. Então, gente, essa é a dissertação da palavra do Senhor sobre o nosso serviço no reino, sobre o serviço do reino. Esperamos que você tenha gostado e se tiver alguma sugestão também pode mandar para mim, tá? Fica comigo que já voltamos, deixa eu ver qual que é o próximo bloquinho. A dissertação da palavra foi agora. Vamos ver qual é o próximo bloquinho. Olha, eu tô falando que aqui atrás, esse plástico aqui, ó, que fica aqui atrás, tá vendo como ele é leitoso, assim, ó? Ele é duro e ele é fosco, ele não me deixa ler. Eu já leio tão bem, né? E ainda, né, de novo. Eu já leio tão bem sem usar o meu amiguinho ali. Ah, tá. Agora o próximo bloquinho vai ser a respostinha da pergunta. Eita, eu não repeti mais a perguntinha. Você ainda lembra qual foi a pergunta? Quem foi o... Deixa-me ver aqui onde que é. Cotô, deixa eu ver cotô de novo, que eu já me perdi. A pergunta, dicas relâmpago. Peraí que caiu aqui um papelzinho, deixa eu ver o que é esse papelzinho. É da dica ainda. Deixa eu ver aqui. Achei a perguntinha, achei. Que daí eu vou usando e já vou tirando daqui, senão me banano, né? Eu já fico toda perdida, eu já fico perguntando cotô. Um cotava. Então, a perguntinha é a seguinte: quem foi o valente de Davi que defendeu sozinho uma plantação de lentilhas contra os filisteus? Ele derrotou, sabia? Com a força do Senhor, ele derrotou os filisteus. Todo mundo correu, os israelitas. Eu já contando a história antes de dar a respostinha. Mas então, eu tô perguntando pra você, quem foi o valente? Você sabe o nome desse homem? Você gosta de ler as coisas, a palavra de Deus? Eu sei que você é antenado, você é ligadona nas coisas de Deus. Né, Malana? Tem gente que já responde logo antes até de eu ler lá as perguntinhas, as coisas, as pessoas já respondeu. Então é essa, o nosso próximo bloquinho já vem aí. Fica comigo, não solta a minha mão, tá bom? Me espera, que eu te espero. Beijo! Oi, pessoal! Já voltamos! Sabe, agora, então, é a respostinha da pergunta. Você ainda lembra qual foi a pergunta? Vou abaixar um pouquinho isso aqui. Eu tô com a cara lá em riba. Ó, no final do programa que eu fui abaixar. Mas tudo bem, tudo bem. Agora sim ficou melhor, tava estranho. Eu tava achando estranho, mas não sabia o que era. Agora que eu fui descobrir o que é. Ai, que coisa! Então, a respostinha da pergunta agora é a resposta da pergunta. A perguntinha foi: quem foi o valente de Davi? Foi do exército lá, né? Os soldados lá. O valente de Davi que defendeu sozinho uma plantação de lentilha que os outros vieram para atacar os filisteus, vieram com sangue nos olhos. Vieram para atacar os soldados lá e tudo. E todo mundo correu. Aí só ficou ele e defendeu. E o Senhor deu a vitória para ele, a vitória foi do Senhor também. Sabe onde que tá? Sabe um cotô? Onde que tá? Tá lá em 2 Samuel. Você pega ali sua Bíblia, se você não tiver agora,
aí num lugar, a Bíblia pertinho de você, não puder, ou você dá um revestrez aí no programa, um revestrez para você saber, ou então você anota aí, ó, anota aí. 1 Samuel. Samuel é um livro aqui no Velho Testamento, é um livro onde conta as histórias dos reis da Bíblia. Você já viu aquele programa, aquela novelinha lá, da Record, que passa dizendo sobre as histórias da Bíblia, os reis? Então, a maioria dos reis... Tá estranho isso aqui. A maioria dos reis, da história dos reis, está ali em Samuel. Pode ver que nos intervalinhos passa sempre escrito lá o endereço de onde que tá escrito. Então, em 2 Samuel, aqui no Antigo Testamento, bem antes de chegar em Salmos, tudo lá, sabe? Mais pro começo da Bíblia, no meio do começo. Metade do começo, um quarto da Bíblia lá. Aí tá escrito assim, ó. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Samá, eu não sei se é Sama, eu acho que é Sama, porque não tem acento no ma, então acho que é Sama, ó. Então, o nome do homem, esse valente de Davi, era Sama, tá? Um dos soldados lá, que foram os mais valentes dele. Em seguida, vinha Sama, filho de Agé, agora Agé tem um acentinho lá no El, Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, é o nome de outra cidade, ó. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Ervilhas, lá no outro parece que tá lentilhas, ou eu li lentilhas. Ó, é uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Os israelitas, ó, deu linha na pipa, se arrancou. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Gente, olha lá, se não fosse a força do Senhor, igual Davi, né, para matar o gigante lá, todo mundo, ó, deu no pé e ele ficou sozinho e pá. Então, ó, no começo dela, porém, Sama ficou na plantação e defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Olha lá, se não for o Senhor, é sempre o Senhor que nos dá vitória. E a vitória é tanto dele quanto nossa, muito mais do Senhor. Quando ele vê um filhinho dele lá, desprotegido, vencer uma guerra, vencer uma batalha, ele vibra, porque ele é seu filho. E a gente, quando vê o nosso filho indo bem numa batalha, indo bem numa prova, indo bem num trabalho, indo bem numa carreira, numa corrida, num esporte, alguma coisa, ou na igreja, a gente fica tão orgulhoso, a gente fica tão feliz, né? Falei, é meu filho. Se alguém fala, nossa, aquele rapaz toca bem, nossa, aquele rapaz tem uma voz tão linda, canta, aquela moça fala assim, é minha filha, fui eu que fiz isso. E Deus nos fez, então imagina a felicidade dele, a vitória é do Senhor, que o filho dele venceu essa guerra. Ele sempre fica muito feliz quando nós vencemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então foi essa respostinha, que legal, né? É bacana pensar assim, essas coisas, servir ao Senhor com alegria e pensar como ele fica feliz com a nossa vitória também. Porque a nossa vitória é a vitória dele, a vitória do Senhor é a nossa vitória. Amém? Então, já voltamos, sabe com o quê? Sabe com o quê? Com a poesia, o momento da poesia, tá bom? Fica comigo, eu volto já já. Beijo! Prontinho, já voltei. Criança que dá assim, né? Dá tchau pra gente assim, faz assim. Mas eu fazendo assim, dá a impressão que tem cheirinho ruim. Tem não. Aqui é o perfume de Cristo, o doce perfume de Cristo exalando. Aí eu fazendo assim pra vocês, oiê! Inventando moda? Fica feio, né, Ivani? Então vamos voltar à seriedade e não fazer assim, não. Oi pra vocês, só faz assim. E aí? Beleza? Voltamos? Nós voltimos. Ai, como você é palhaço, Ivani, pelo amor de Deus, só pela graça do Cordeiro. Se liga, cabeção, faz isso não. Ó, gente, eu entrei lá de novo, eu insisto que eu queria tanto ver aquele senhorzinho do metrô. Aí eu entrei, achei a filha dele, deixei um monte de recado de novo, ela não vê, não adianta. O genro dele também, deixei recado para todo mundo lá, neta e tudo. Mas até agora, até no próprio dele,
Lá eu vi coisas de 2025. 2025 foi ano passado. Eu já tinha há muito tempo que eu fico tentando falar com ele. E eles tinham postagem de 2025 e não olhou a minha. Magoei. Mas tudo bem. Aqui vai mais uma poesiazinha então do Limoeiro Ramon, o senhorzinho do metrô. Que Deus o abençoe se estiver vivo e se já foi para glória, amém. Obrigado, Senhor, pela vida dele, que foi uma bênção e nós estamos desfrutando das bênçãos da vida dele até agora. Falando de amor, momentos de reflexão. Deus, Jesus e o Espírito Santo. 3 espíritos perfeitíssimos. Eles são Deus e o Pai, né? Eles, perfeitíssimo eles. E Deus, o Pai, que deu seu Filho Jesus com amor e redenção para morrer um dia numa cruz e nos livrar dos caminhos da perdição. Deixando então livres para sempre os caminhos da salvação. Deus, Jesus e o Espírito Santo nos amam e nos amparam em qualquer situação e se alegram se temos por isto gratidão. Não querem, porém, que os adoremos somente por obrigação, almejando com isso apenas nossa própria salvação. Querem sim que os amemos com fé, amor e humildade, mas que seja de verdade do fundo do coração. Pois amor é a luz. Acho que seria aqui o amor, né? Pois o amor é a luz que nos guiará um dia, então, nos caminhos da eterna redenção. Ai, eu li tão mal a primeira vez que dá uma vontade de repetir. Repita, Ivani, repita. Eu deixo. Deus, Jesus e o Espírito Santo, 3 espíritos perfeitíssimos. Eles são Deus, o Pai, e que nos deu seu Filho Jesus com amor e redenção, para morrer um dia numa cruz e nos livrar dos caminhos da perdição, deixando então livres para sempre os caminhos da salvação. Deus e Jesus e o Espírito Santo nos amam e nos amparam em qualquer situação, e se alegram se temos por isso gratidão. Não querem, porém, que os adoremos somente por obrigação, almejando com isso apenas a nossa salvação. Querem sim que os amemos com fé, amor e humildade, mas que seja na verdade do fundo do coração. Pois o amor é a luz que nos guia um dia então nos caminhos da eterna redenção. Agora sim! Se você fica demorando demais, sai tudo atrapalhado. E quando vai rapidinho, vai que vai. Tem que ir saindo. Ai, tá bom, gente. Muito obrigada. Foi essa, então, a poesia. Já que a gente volta para o momento da oração e gratidão ao Senhor por mais esse programa. Fica comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te somos imensamente gratos, Pai, pela sua graça, sua misericórdia sobre nossas vidas, Pai, porque sem elas nós não estaríamos aqui, nós já teríamos sido consumidos, Pai, mas pela sua graça, a tua misericórdia é que nós podemos se achegar ao seu trono de graça, Pai, pelo sacrifício do seu Filho na cruz, quando derramou seu sangue puro para nos salvar e nos livrar do pecado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso ao seu trono de graça. Então hoje nós podemos falar contigo, Pai, porque o Senhor nos deu esse acesso. Não precisamos de intercessores, nós apenas temos a liberdade de chegar ao Senhor, e o Senhor, quando subiu ao seu trono de graça, o Senhor nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo para poder ouvir as nossas orações, as nossas petições, as nossas lágrimas e os nossos lamentos e os nossos agradecimentos, tudo ao seu trono de graça. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor tem enviado o seu Filho, e quando o seu Filho foi, deixou-nos o seu Espírito Santo, que é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada por tudo isso, Senhor. Obrigada por nos conceder sabedoria, esse tempo, Pai, privilégio de estarmos servindo ao Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que foi dito, falado, foi ouvido.
hoje aqui nesse programa, Senhor, que o Senhor possa frutificar a sua palavra no coração de cada um. Obrigada, Pai Santo. Fica conosco agora, Pai. Fica com cada um dos meus ouvintes, esse lar, Senhor. Essas pessoas que estão precisando da sua bênção, Pai. O Senhor conhece, nós não sabemos, mas o Senhor conhece todas as coisas e no seu tempo o Senhor vai estar abençoando a vida de cada um e concedendo o desejo do seu coração, Pai. Ó Deus, sabemos que os seus sonhos, os seus planos são muito maiores que os nossos, Pai. E que nós possamos ter paciência, que nós possamos ter sabedoria para poder esperar pelo Senhor, porque o que o Senhor deseja para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, fica conosco essa noite, nos dá o descanso necessário para nossos corpos, nossas mentes, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda essa família que está passando por dificuldades, quer seja financeira, quer seja de relacionamento, tudo que estiver, Senhor, precisando nesse lar. Que o Senhor venha com o seu amor, com o seu carinho, com a sua boa mão, suprir as necessidades dessa família, Pai. Eu te peço, Pai, motivo de saúde, que o Senhor seja o médico dos médicos na vida dessa pessoa. Pai, ajuda todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão passando por problemas de saúde e estão precisando que o Senhor esteja com eles. Ó Pai, eu te agradeço, eu te pedindo e te agradecendo desde já, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus é que eu te agradeço pedindo a sua companhia, porque sem ti não somos nada, Pai. Eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos! Então foi esse o programa de hoje. Você gostou? Eu amei. Você está feliz? Eu estou muito feliz com Cristo por Ele ter me concedido esse privilégio de estar aqui com você hoje. Então, se você está feliz, sorria! Sorria! Ah, não está feliz? Sorria a si mesmo, mesmo que seja um sorriso triste, porque pior do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E isso nós sabemos. Sabemos, Ivani? Sabemos sim. Por quê, Ivani? Por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Então, muito obrigado pela sua companhia. Espero você novamente quinta-feira que vem. Olha, e não se esqueça, se você não tiver conseguido ouvir ou ver algumas partes desse programa, tiver chegado atrasado, aí Ivani, eu consegui ver só um pedacinho. Volta, dá um revestrez aí no programa e você vê de novo, tem vários programas aí. Se você perdeu algum programa passado, vai lá no YouTube, vai lá, volta ali, vê todos os programas que passou, você vai vendo um por um e vai vendo algum que você ainda não viu, você pode ver. E o que você viu e gostou, pode rever também, tá bom? Beijo no coração, fiquem todos com Deus, amo vocês, tchau. Deus abençoe.